Governo dos militares, Figueiredo e redemocratização. Vamos falar um pouquinho então do João Batista Figueiredo, que viveu de 1979, aliás, que governou de 1979 a 1985. O João Batista Figueiredo assumiu a presidência diante de uma crise econômica acentuada pela nova crise do petróleo de 1979 e pelo pedido de moratória da dívida externa em 1982 efetuada pelo México, o que dificultou a entrada de capitais estrangeiros no Brasil. Para reagir ao decréscimo no crescimento econômico, o governo emitiu papel moeda para cobrir a dívida, o que ampliou ainda mais a crise, gerando inflação. O Figueiredo manteve o processo de abertura política gradual iniciada por Geisel, determinando a lei da anistia que perdoou a todos os presos ou exilados de crimes políticos. Ainda assim, o clima era de muita instabilidade. Tendo em vista as eleições para governadores dos estados em 1982, em 1979 foi autorizada a formação de novos partidos políticos, fato conhecido como reforma partidária. Entre os partidos que se formaram estão o Partido Democrático Social, PDS, formado pelos políticos da antiga Arena, o Partido dos Militares, o Partido Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, sob liderança de Ulisses Guimarães, que veio a substituir o MDB, que voltou a ser MDB, o MDB que era o partido de oposição à ditadura militar, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, herdeiro do populismo varguista e do Brizola, o Partido dos Trabalhadores, o PT, organizado pelas lideranças sindicais, principalmente Lula, com a liderança de Lula, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, aliás, o PTB foi herdeiro do populismo varguista e o PDT foi sob liderança do Brizola, do Leonel Brizola. Também partido de origem de Dilma Rousseff, que apenas saiu em 2001 para se filiar ao PT, Era do PDT também a Dilma Rousseff e hoje é o partido PDT do Ciro Gomes, Em 1983 houve uma intensa campanha popular pela realização de eleições presidenciais diretas em 1984 para a sucessão de Figueiredo. O presidente da República, João Figueiredo, conversou com Tancredo Neves. A aproximação de Tancredo Neves com o governo militar foi uma estratégia para se mostrar confiável. O Figueiredo viu em Tancredo uma transição civilizada. Esse movimento político e de massas populares que pressionava o governo militar para eleições diretas ficou conhecido como as diretas já. Porém, apesar do forte apelo popular, a emenda Dante de Oliveira, que tratava das eleições diretas, ela não foi aprovada no Congresso. Frente a isso, o Partido da Frente Liberal, o PFL, junto com o PMDB, formou a Aliança Democrática, tendo Tancredo Neves, do PMDB, como presidente e o José Sarney como vice, para disputar as eleições e em seguida retomar o regime democrático. Contando com o apoio da maioria dos estados, a Aliança Democrática obteve ampla vitória nas eleições presidenciais, marcando o fim do governo dos militares no Brasil. Mas não foi uma eleição direta, foi uma eleição no parlamento. A campanha das diretas já mobilizou a população brasileira nas principais cidades do país. E aí surgiu a nova república. O presidente eleito foi Tancredo Neves. Um dia antes da posse, prevista para o dia 15 de março, ele foi internado por causa de um tumor no intestino, sendo declarado morto no dia 21 de abril. A morte desse político provocou uma comoção nacional. Havia muita expectativa sobre como a democracia seria retomada e as direções que o Brasil seguiria. O vice de Tancredo era o José Sarney, a quem coube assumir a presidência. O José Sarney governou de 1975 a 1990 e é um dinossauro da nossa política viva até hoje, Nesse período de transição, ele tornou-se presidente, o vice de Tancredo Neves e José Sarney. O Sarney deu continuidade à redemocratização do Brasil e, logo que assumiu o poder, lançou uma série de emendas à Constituição. No dia 8 de maio de 1985, que estabeleceram o seguinte, a nova Constituição: eleição direta do presidente que sucederia o Sarney, eleição direta para prefeitos das capitais em 15 de novembro de 1985. Até então, quem nomeava governadores, muitas das vezes, e prefeitos das capitais, era o poder executivo, eram os ditadores e os militares. Eleição direta para municípios considerados de segurança nacional, que também não tinha eleição direta. Eliminação da fidelidade partidária, a liberdade de criação dos partidos, inclusive comunistas voltaram a ser permitidos. O direito e hoje é uma crítica, porque os comunistas querem uma ditadura e isso seria contra a democracia. A direita tenta questionar isso, dizendo que esses partidos comunistas deveriam ser proibidos. O direito de representação política aos moradores do Distrito Federal, com 8 deputados e 3 senadores.
Em fevereiro de 1987, formou-se a Assembleia Constituinte para definir uma nova Constituição para o Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Né? O Colégio Eleitoral, né, os parlamentares que elegeram o Tancredo Neves em 1985, né? O Tancredo Neves, o Ulisses Guimarães já era uma grande liderança e outros parlamentares comemoraram essa vitória. Né? Depois teve a posse do presidente José Sarney e seu substituto legal, o Ulisses Guimarães, no dia 15 de março de 1985. O Ulisses Guimarães era o presidente do Congresso, né? Em sessão conjunta no Congresso Nacional, presidida pelo senador José Fragelli. Entre as características da Constituição de 1988 estão, né, a proteção, na verdade eu acho que é do Senado, Luiz Guimarães, agora eu não lembro bem. Entre as características da Constituição de 1988 estão, né, a proteção ao trabalhador, né, o abono de 33% quando o trabalhador sai de férias, então ele tem direito a um salário mais 33% nas férias, a indenização de 40% do FGTS em caso de demissão, se for demitido, né, agora se o sujeito pedir demissão, ele perde a indenização. Todo trabalhador que recebia até 2 salários mínimos mensais, ele passaria a receber o abono de 1 salário. Né? Então, uma vez por ano ele recebe esse abono, né? O PIS. O trabalhador que recebia, né, com carteira assinada, né? Pela PIS, né? Nós somos PASEP, quem é concursado, quem é funcionário público, mas quem trabalha com carteira assinada, quem é CLT, recebe o abono salarial. As horas extras passaram a valer mais 50%, né? O direito de greve restrito aos trabalhadores foi concedido, era proibido na ditadura militar. A jornada de trabalho de 44 horas, a aposentadoria não poderia ser inferior a um salário mínimo. E o aposentado passou a receber 13º salário. E agora, na reforma da Previdência, o Guedes queria diminuir, né? Queria colocar a possibilidade da aposentadoria ser menos de um salário mínimo. O aposentado passou a receber 13º salário, a licença maternidade passou de 90 para 120 dias, de 3 meses aí para 5 meses, né? 120 dias são 5 meses. Aliás, 4 meses, né? Agora são 6 meses, passou então para 180 dias. A licença paternidade de 5 dias, acho que permanece uma semana aí. 2 turnos das eleições para governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes. O voto facultativo entre os 16 e os 18 anos, que poderia agora, né, essa idade poder votar também. A redistribuição dos impostos em favor dos estados e municípios. A garantia por parte do Estado de benefícios e proteção às empresas nacionais. O fim da censura no rádio, na televisão, no cinema. Medidas de proteção ao meio ambiente, mandato de 5 anos para presidente da República, depois foi reduzido para 4 anos em 1995, e com a emenda da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, do FHC, né? Medidas de proteção às minorias, né? 0,2% de índios e 8,1% de negros. Sarney tentou, por meio do Plano Cruzado, lançado em 1976, controlar a inflação no Brasil. Para isso, ele impôs o congelamento dos preços dos produtos por 1 ano. Impôs também um imediato reajuste salarial e correções salariais sempre que a inflação atingisse 20%. Determinou também livre negociação entre os patrões e empregados à época dos dissídios anuais, a implantação de um novo padrão monetário, o cruzado, que teria valor de cruzeiro menos de 3 zeros, e o fim da correção monetária. Foi feito um apelo pelo governo de que o próprio povo se comprometesse em fiscalizar a atuação do plano. Os fiscais do Sarney eram cidadãos que pretendiam conferir se os preços estavam de fato congelados por meio da divulgação de tabelas com o valor máximo dos preços controlados pela Superintendência Nacional de Abastecimento e Preços, a SUNAB. Em São Paulo, né, em 86, grupo de moradores do bairro de Pinheiros, em São Paulo, saem em grupo para fiscalizar os preços congelados do governo do José Sarney. Né? O resultado inicial do plano cruzado foi o controle imediato da inflação e alavancada no consumo, favorecida pelo congelamento dos preços e reajustes salariais. Porém, com o congelamento, muitos produtos viram-se desestimulados a aumentar a produção, gerando forte desabastecimento no Brasil e a cobrança do ágio, né, valor cobrado acima da tabela, o mercado negro clandestino. Né, para superar tal problema, o governo estimulou as importações, prejudicando a balança comercial e esgotando as reservas do país.
Eis que se propõe então o Plano Cruzado 2 a fim de conter essa crise. Propunha-se a liberação de alguns produtos do congelamento, a elevação de 80% no preço dos automóveis, o aumento das tarifas de energia elétrica, telefone e correio, o aumento de impostos sobre cigarro e bebidas. Diante dos problemas econômicos, esse plano também foi incapaz de controlar a inflação, que aumentou cerca de 25% ao mês, determinando o pedido de moratória brasileira ou a suspensão do pagamento da dívida externa em 1987. Em julho de 1987, o novo plano econômico ele foi lançado, o Plano Bresser, que tinha como medidas o congelamento dos preços por 2 meses, aumento de tarifas e impostos, extinção do gatilho salarial, suspensão da moratória e renegociação da dívida externa com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. O Plano Bresser também mostrou-se ineficaz no combate à inflação, e o Bresser Pereira hoje comentarista de economia, né? Fez merda aqui na economia. Em janeiro de 1989 foi decretado o Plano Verão, que tinha como medidas a criação do Cruzado Novo, mais uma vez mudando de moeda, o Cruzado com corte 3 zeros, corte de gasto do governo, novo congelamento de preços. Em São Paulo, em 89, teve uma manifestação organizada pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, contra o Plano Verão do governo Sarney, em frente da Praça da Sé. Apesar de todas as tentativas, o fracasso dos planos foi determinante para a queda da popularidade do governo, tanto pelo desastre financeiro quanto pelos vários escândalos de desvios de dinheiro público no Maranhão, a terra natal do presidente Sarney, da dinastia Sarney, né? O feudo da família Sarney, por meio da construção de obras superfaturadas como a Ferrovia Norte-Sul, que já estava sendo construída desde aquela época, né? E não, o PT deu continuidade, não terminou, e o Bolsonaro que vai terminar, vamos ver, né? A usina siderúrgica do Maranhão também, a base espacial de Alcântara, que foi a outra coisa aí que também tem alguns perrengues aí, né? Ela usada pelos Estados Unidos, vai ser usada ou não, vai ser usada ou não, a FHC queria deixar, o PT era contra, agora o Bolsonaro quer autorizar novamente. Esse desgaste fez com que um grupo de políticos do PMDB, o Fernando Henrique Cardoso nessa época permanecia no PMDB, né, era membro do PMDB, ele, o José Serra, o Mário Covas e outros, né, resolvesse fundar um novo partido, que foi o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB. Em 1989 ocorreram novas eleições presidenciais e o Fernando Collor de Mello apresentou sua candidatura pelo Partido da Reconstrução Nacional, fundado por ele mesmo, né, de pouca expressividade. Collor rapidamente conquistou a simpatia do público por meio de uma campanha que propunha ser identificado aí como o caçador de marajás, em uma alusão aí à sua honestidade e preocupação com a corrupção. Os marajás eram os funcionários públicos com altos salários, que não trabalhavam, segundo ele, né, que só viviam dos seus rendimentos, às custas do dinheiro e dos impostos do povo, né, o dinheiro arrancado do povo. Na época, o marajá era um vocabulário utilizado nos jornais para identificar esses funcionários públicos acusados de corrupção, com altos salários, né, bastante jovem, contando com forte apoio da mídia, dos meios de comunicação, em especial a Globo. O Collor conseguiu seguir para o segundo turno das eleições, que disputou com Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que era o líder sindicalista que se projetou durante o governo dos militares e que propunha defender a ideologia da esquerda. E aí o Collor acabou vencendo essas eleições, né? Então esse é um pouquinho da história recente do nosso país. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.